Então tem essa questão da pedra. Eles falam que Jesus falou Petros e depois falou Petra. Ele era Petra, Pedro era Petros, porque em grego Petra é pedra firme, Petros é pedrinha de arremesso. Em primeiro lugar, protestante acha que o mesmo adjetivo não pode ser usado para duas pessoas. Então, se ele lê no Apocalipse dizendo que a grande cidade é prostituta, que é Babilônia, não interessa você mostrar outros textos dizendo que Deus considerava Jerusalém, Israel, prostituta. Não adianta. Ele lê lá falando que o demônio era chamado, era conhecido como Lúcifer. Aí você mostra outras passagens se referindo a Jesus como Lúcifer, ou seja, em latim, estrela da manhã, estrela d'alva. Não. O demônio é chamado de leão. Você mostra Jesus sendo chamado de leão também, leão da tribo de Judá. Não pode. Eles acham que o mesmo adjetivo não pode ser usado para duas pessoas. Então, Jesus é a pedra. Existe um texto na Bíblia dizendo que Jesus é a pedra. Logo, ninguém mais pode ser chamado de pedra. Pedra é somente Jesus. Em primeiro lugar, essa questão do Petros, Petra, do grego. Jesus não falava grego. Jesus falava aramaico. E aramaico só tem uma palavra para pedra, que é Kefa. Quando Jesus falou, ele falou em aramaico. Ele falou, tu és Kefa, e sobre essa Kefa edificarei a minha igreja. Qual outra interpretação pode ter disso aí? Quem estava ouvindo Jesus falando, qual outra interpretação teria além da óbvia? Tu és Kefa, sobre esta Kefa edificarei a minha igreja. Mas vamos lá. Vamos ver o contexto desse texto aqui, né? Que está lá em Mateus 16, eu vou pegar do versículo 13 ao 18. Abre aspas. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Então o texto começa dizendo que ele chegou no território de Cesareia de Filipe. E o que havia em Cesareia de Filipe? Né? Que é o território onde Jesus chegou, naquela época. E até existe até hoje. Existia um templo dedicado ao deus pagão Pan, né? Que era um templo construído numa montanha rochosa. Era uma montanha, era uma rocha enorme, e escavaram essa rocha e dentro da rocha construíram um templo dedicado ao deus Pan, né? Então, o contexto é esse. Jesus estava com seus discípulos diante de um templo feito numa rocha, edificado numa rocha, um templo pagão edificado numa rocha, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o templo que tem em Cesareia de Filipe, templo do deus Pan. Então o contexto é esse, né? Para vocês entenderem por que Jesus fez essa declaração aqui, né? E continua. Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Aqui o que aconteceu? Jesus perguntou para os seus discípulos, quem dizeis que eu sou? E eles responderam, fulano diz que é João Batista, Elias, outros profetas, Jeremias, porque os judeus acreditavam em reencarnação. Havia uma ala do judaísmo que acreditava em reencarnação. Se eu não me engano, eram os fariseus. Eles acreditavam em reencarnação. Então havia esse ensino do judaísmo em torno da reencarnação. E todos eles estavam, o quê? Apenas reproduzindo o que o judaísmo havia ensinado para eles, que era a reencarnação. Mas Jesus não queria saber, né, sobre a visão do judaísmo a respeito dele. Ele queria saber o que os discípulos acreditavam. Então a maioria dos discípulos acreditavam no quê? Apenas eles replicavam aquilo que os judeus ensinavam. Aí vem assim, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Simão dá uma resposta diferente dos outros.
Diferentemente dos outros que replicavam a reencarnação judaica, Simão não. Simão dá uma resposta verdadeira que difere dos demais. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Aqui Jesus deixa claro. Diferente dos outros apóstolos, Simão não respondeu algo que foi passado pelos judeus. Jesus deixa claro que quem revelou para ele foi o Espírito. Ou seja, foi o Espírito Santo que revelou. Não foram os judeus, não foram as Escrituras, não foi nada humanamente falando. Foi uma inspiração direta do Espírito Santo, divina. E Jesus conclui: E eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui vem o texto que gera toda essa polêmica. Eu te declaro, tu és Kefa, e sobre esta Kefa edificarei a minha igreja. E o interessante é que ele fala: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque esse templo que eu falei no início, dedicado ao deus Tupã, ao deus Pan, era chamado de portas do Hades, portas do inferno. Era conhecido como as portas do inferno, esse templo, né? Então você vê que tem todo um contexto ali envolvendo essa narrativa aqui, essa passagem, né? E outro detalhe que envolve aquela passagem. O que Pedro disse foi que Jesus era o Filho de Deus. Filho de Deus, para os judeus, era o mesmo que Deus. Ou seja, Pedro estava falando que Jesus era o próprio Deus. Tanto é que você vê lá em João 19, 6 e 9, Jesus foi morto pelos judeus exatamente por isso. Por ele se declarar Filho de Deus, ou seja, por ele se declarar Deus. Se Filho de Deus fosse algo como é conhecido hoje comumente, como nós somos todos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus por adoção, não era motivo para matar Jesus. Eles mataram Jesus porque Jesus se declarou Deus. E você vê lá em João capítulo 19, versículo 6 ao 9, diz o seguinte, vai atestar isso que eu estou falando. Quando os pontífices e os guardas viram, gritaram: crucificam, crucificam. Falou-lhes Pilato: tomai-o vós e crucificai-o, pois eu não achei nele culpa alguma. Ou seja, Pilatos falou: segundo a lei dos romanos, ele não tem culpa nenhuma, ele não infringiu nenhum crime do Código de Direito Romano. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei. Segundo essa lei, ele deve morrer porque se declarou Filho de Deus. Ou seja, nós temos uma lei. E nessa lei ele deve morrer porque se declarou Filho de Deus, ou seja, ele se declarou o próprio Deus. E isso, nas leis judaicas, é motivo para pena de morte. Essas palavras impressionaram Pilatos. Entrou novamente no pretório e perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Então você vê que Pilatos, ele conhecia a cultura, conhecendo a cultura judaica, ele sabia o que queria dizer essa expressão Filho de Deus. E o texto diz que essas palavras impressionaram Pilatos, exatamente por isso. Ou seja, Jesus se declarando Deus, e Pilatos, como sendo um pagão, ele levou isso a sério. Então ele ficou impressionado e falou: não, peraí, deixa eu chamar esse senhor aqui e conversar com ele novamente, porque vai que ele é mesmo Filho de Deus, né? Porque para os pagãos era mais fácil aceitar isso. Então foi isso que Pedro professou lá em Mateus 16. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou seja, tu és o próprio Deus. Lá Jesus chamou Pedro de Kefa, ou Cefas, né? Cefas em latim, a tradução Kefas para o latim fica Cefas, né? E em aramaico é Kefas. Então você pode ver João 1, capítulo 1, versículo 42, né? Jesus já chamando Simão de Kefa, ou Cefas, né? João 1, 42.
levou a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, o filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Pedro sempre foi chamado de Cefas, que quer dizer pedra, que em aramaico é Kefa. Não tem esse negócio de grego, de Petros. Ele sempre foi chamado de Cefa, pedra. Em Gálatas 1,18, né, Paulo vai dizer: 3 anos depois subi a Jerusalém para conhecer Cefas, e fiquei com ele 15 dias. Como que Pedro era conhecido depois de ser escolhido por Jesus? Como Cefas, Kefa, que só tem uma tradução, que é pedra. Se o autor bíblico traduziu no grego por Petros ou Petra, é uma questão de gênero. Pedro era um homem, ele não podia receber o nome feminino. Petra é um nome feminino. Como que ele vai... tu és pedra. Era um nome feminino. Por isso que ele colocou Petros, porque era um nome masculino. Só que tanto no latim quanto no aramaico não tinha essa distinção, era uma palavra só. Não tinha essa distinção de gênero. E a questão de, somente Jesus é a pedra, por isso que não pode ser Pedro. Jesus é pedra angular, é pedra de esquina, é pedra de fundamento. Cara, você pega em Atos dos Apóstolos, vai dizer o seguinte: esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. O que é uma pedra angular? Pedra angular é uma pedra específica numa construção. Aqui, ó, vou botar uma ilustração aqui para vocês entenderem. Na construção típica dos romanos, na construção romana, haviam esses arcos, né? E esse arco, ele sempre tinha a chamada pedra angular, que é o quê? Que é essa pedra que fica em cima, que sustenta toda a estrutura do arco. Então toda a estrutura do arco, ela é sustentada por essa pedra angular. Então é nesse sentido. Jesus é o quê? Da construção que é a igreja, Jesus é a pedra angular, a pedra que sustenta tudo. Só que existem outras pedras, se você reparar nesse desenho, tem outras pedras, não tem só a pedra angular. E a própria Bíblia atesta isso. Você vê lá em Romanos 9,33, vai dizer o seguinte: como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de escândalo, um rochedo que faz cair quem nele crer, não será confundido. 1 Pedro 2, capítulo 4 e 5, vai dizer: achegai-vos a ele, pedra viva, Jesus, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E quais outras pedras vivas vós também vos tornais, os materiais deste edifício espiritual. Ou seja, o edifício que é a igreja é composta por várias pedras, né? Tendo como a pedra que sustenta todo o edifício o próprio Jesus Cristo, um sacerdócio santo para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo. Novamente, o edifício que é a igreja é formado por várias pedras. Nós fazemos parte da igreja porque nós somos pedras da igreja. Só que Jesus é a pedra que dá sustentação. Mas ele não é a única pedra. A igreja não é um monobloco. A igreja não é o templo de Pan. Entendeu? Então a questão da pedra é isso aqui que eu queria explicar.